Oi, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Samir e hoje aqui no canal Decifrando Exatas vamos pegar algumas questões de geometria e de álgebra. Então abre seu coração se você está estudando algum tópico que a gente vai estar comentando aqui para fixar o seu conteúdo, tudo bem? Então vamos lá para o vídeo. Então a primeira questão fala sobre semelhanças de triângulos, que é um tema recorrente da parte de geometria, né? Nos triângulos retângulos PQR e PST, representados a seguir, o ponto Q pertence ao segmento da reta PS e o ponto R pertence ao segmento da reta PT, né? As medidas dos segmentos QR, PQ, RQ e PS são respectivamente 41, 9 cm e 100 cm. Ele quer saber a medida do segmento ST em centímetro. Então, primeiramente, a gente tem que lembrar um pouco do teorema fundamental da semelhança. Fala que se eu traço uma reta paralela à base de um triângulo, o triângulo menor formado tem que ser sempre semelhante ao maior triângulo. Então, se a gente pegar esse triângulo e adotar ele aqui, eu sei que de P até Q vale 41 centímetros, de P até Q vale 41 centímetros. De Q a R, né, de QR, vale 9 centímetros. E de P até S vale 100 centímetros, né, que é esse pedaço aqui todo. É a base do maior triângulo, né? Desse ponto a esse ponto aqui. Cem metros, né? Não, 100 centímetros. Aqui é centímetro, aqui é centímetro e aqui é centímetro. Esse aqui é o valor de x, né? Que é o valor que eu quero descobrir. Eu sei que, pelo caso de semelhança de triângulos, esse ângulo aqui que eu estou colocando, ele pertence ao triângulo maior e ao triângulo menor. Eu sei também que esse ângulo aqui tem que ser semelhante a esse ângulo lá de cima, pelo caso do teorema fundamental da semelhança. Vou pintar até de vermelho, para ficar melhor visível. Então, eu tenho dois tipos de triângulo. Eu tenho o triângulo PRQ ou o triângulo PTS. Então, na questão 1, né? Eu tenho o triângulo PRQ, que é semelhante, por sua vez, ao triângulo PTS. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar o triângulo menor e vou fazer o caso de semelhança com o triângulo maior. Olha o ângulo azul do triângulo PQT, né? PRQ, né, no caso. Olha o cara que está de frente ao ângulo azul. É o lado de 9 centímetros. Então, o que acontece? Esse lado de 9 centímetros, ele vai ter um lado semelhante a ele no triângulo maior. Você percebe que esse ângulo azul, além de estar de frente ao lado de 9 centímetros, ele também está de frente ao lado ali de x no triângulo maior. Então, eu posso muito bem falar que 9 está para x, né? Igual. Agora, vamos olhar o ângulo vermelho. Se você olha o ângulo vermelho do triângulo menor, eu desconheço essa medida aqui, concorda? De P até R. Mas se você olhar o lado ali do triângulo maior que está de frente ao ângulo vermelho, eu tenho o lado que vai de P até S, que eu sei que vale 100 centímetros. Entretanto, no triângulo menor, eu não tenho esse lado aqui, para poder fazer o caso de semelhança com um triângulo maior, olhando o ângulo ali vermelho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse cara aqui de y e vou tentar encontrar o valor ali de y usando o meu teorema de Pitágoras.
Falamos que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu tenho que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Mas quem é a? A é o cara que fica de frente ao ângulo de 90 graus, que é o meu 41 centímetros, né? Que é minha hipotenusa. Então, 41 ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais y ao quadrado. Por que eu vou fazer isso? Porque se eu olho o ângulo vermelho para o triângulo menor, eu não tenho um valor. Mas se eu olho o ângulo vermelho para o triângulo maior, eu tenho um valor que vale 6 centímetros. Eu não consigo fazer uma relação entre esses lados que estão de frente ao ângulo vermelho. Então, eu sou obrigado a encontrar um lado ali no triângulo menor que fica de frente ao ângulo vermelho para poder fazer a ideia de semelhança. 41 ao quadrado vai dar para a gente 1.681. Isso é igual a 81, porque é 9 ao quadrado, mais y ao quadrado. Então, eu sei que y ao quadrado vale 1.681 menos 81. Então, puxando aqui uma setinha, só para a gente administrar melhor o espaço, y ao quadrado vai ser 1.881 menos 81, que vai dar para a gente 1.600. E eu pego esse ao quadrado e passo para lá como raiz quadrada. Então, o y é igual a raiz quadrada de 1.600, que a gente sabe muito bem que é 40 vezes 40, que vai dar 1.600. Então, a raiz de 1.600 vale 40. Achei o meu valor para y, né? Encontrei ele. Agora, com isso, eu consigo fazer o meu caso de semelhança do triângulo menor para o triângulo maior. Lembrando que quando você faz o caso de semelhança, você tem que fixar um triângulo e olhar em relação ao outro triângulo, tudo bem? Ah, mas eu poderia fazer isso ao contrário? Olhar o maior triângulo para olhar o menor triângulo? Sim, não importa, desde que você admita ali os lados tendo uma razão, né? Então, 40 é esse valor aqui, né? Então, 40 está para quem? 40 está para 100, né? Tudo bem? Você percebe que quando eu tenho os casos de semelhança com um triângulo menor, todos os lados do triângulo menor, eles ficam ali no denominador, né? Denominador não, perdão, no numerador. E todos os lados do meu triângulo maior, eles ficam ali no denominador. Agora a gente faz aquela regra, né, de multiplicar cruzado, mas permita-me cortar o 0 com 0, né? E simplificar o 4 e o 10 por 2 para poder diminuir a ideia da conta, né? Então, 9 sobre x é igual a 2 sobre 5, né? Multiplica cruzado, então vai ficar 2x, 9 vezes 5, né? Que vai dar para a gente 45. E 45 dividido para 2 vale para a gente 22,5, né? 22,5. Que dá para a gente ali, letra B de bola, né? Vou aproximar para a gente identificar que vale ali a letra B. Uma questão um pouco mais complexa, mas se você lembrasse do teorema de Pitágoras, você conseguiria identificar ali o meu y. E sem aquele valor ali de y, eu não conseguiria fazer o caso de semelhança, porque eu não teria o lado ali, uma medida para o lado PR do triângulo. Então, foi essencial que a gente fizesse esse teorema de Pitágoras para identificar aquele lado ali do triângulo, para poder fazer o caso de semelhança, né? Lembra que semelhança é o lado, né? A razão entre dois lados, né? Numa igualdade. Então, tá aqui o valor de x, que é de t até s, né? ts é igual a x. Beleza. Vamos para a próxima questão. Questão 2. A sala de uma casa tem a forma de um paralelepípedo e dimensões dadas na figura abaixo, né? O comprimento em metros de uma escada a ser colocada nesta sala
em posição paralela para as paredes laterais, como indicado na figura é, né? Então, primeira coisa, se eu sei que isso aqui, que é a minha escada, ela está apoiada dessa forma, então se você for traçar aqui um triângulo retângulo, eu consigo traçar ele dessa maneira aqui, ó. E se você olhar de frente, olhando de frente ali pelo meu retângulo, né? A gente consegue identificar que aquele cara ali, que é a escada, né, no caso, ela forma com a altura e a base um triângulo retângulo, né? Se você olhar só essa face aqui, ó, vamos pensar nessa face aqui, tá vendo? Se você traçasse essa face aqui embaixo, ó, a escada, ela estaria nessa posição que eu pintei aqui de vermelho. Mas claro que você não precisa fazer isso. Só você identificar ali que eu consigo formar um triângulo retângulo ali dentro. Eu consigo formar um triângulo retângulo aqui dentro. Ó. E é literalmente o comprimento da escada, que eu vou chamar de x, é a minha hipotenusa do meu triângulo retângulo. Essa medida aqui vale 4 metros e essa medida aqui vale 3 metros. Então, eu sei muito bem que aqui vale 4 metros e aqui vale 3 metros. Nós não precisamos fazer o teorema de Pitágoras para entender que esse cara ali é um triângulo retângulo pitagórico, né? Sabemos que se eu tiver um triângulo retângulo pitagórico, se eu tiver um lado sendo 4 e o outro lado sendo 3, a hipotenusa sempre será 5. Então, x é igual a 5. Ou se você quiser fazer, né, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Então, eu vou ter o quê? X ao quadrado é igual a 16 mais 9. X ao quadrado é raiz quadrada de 25, portanto, x é 5 metros. Tudo bem? Você pode fazer direto ou pode jogar na fórmula do teorema de Pitágoras que você encontrar a mesma coisa. Próxima questão, questão 3. Na figura acima, CE é paralelo a BA. A medida do ângulo BCD é igual a 140 graus. E a medida do ângulo BAD é 75 graus. Então, os ângulos x, y e z medem respectivamente. Então, a primeira coisa, essa é uma ideia da geometria, um tipo de conteúdo que é chamado de retas paralelas de uma transversal, né? Mas a gente também consegue identificar algumas figuras, algumas não, né? Uma figura geométrica muito recorrente no estudo da parte de geometria plana, que é o meu triângulo, né? Se você olhar ali e identificar o meu triângulo, eu tenho o ponto CBA. E esse ponto CBA ou ABC, tanto faz, ele é justamente um triângulo. Então, eu vou partir do pressuposto que todos nós já entendemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser igual a 180 graus. Tudo bem? Também temos que ter uma afinidade com a ideia de classificação de ângulo. O que é um ângulo raso, o que é um ângulo complementar, suplementar e assim por diante. Se você olhar esse ângulo aqui, que vale 140, você concorda que eu tenho um outro pedaço aqui para baixo, ó, que é esse pedaço aqui que eu pintei de vermelho. Você, olhando, você consegue identificar que isso aqui é uma meia volta. A gente sabe que uma volta completa vale 360 graus. E uma meia volta tem que valer metade de 360, que vale 180. Se eu já tenho 140, então provavelmente aqui tem que ser 40 graus, né? Aqui tem que ser 40 graus porque isso aqui é um ângulo de meia volta, né? Um ângulo raso. Então, eu sei que a soma desses caras aqui tem que ser igual a 180 graus. Tudo bem?
Mas lembra que eu falei com você ainda há pouco que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus? Se você olhar esse triângulo aqui, que é a parte de dentro, tá vendo? Ele é um triângulo e eu tenho dois ângulos específicos, que é o 75 e o 40. Então, eu sei que x mais 40 graus mais 75 graus, obrigatoriamente tem que ser igual a 180 graus, né? Então, a gente tem que partir dessa ideia que você conhece e entende que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Se eu pego 40 mais 75, vai dar 115, né? Então, x mais 115 é igual a 180. Então, x é 180 menos 115, que dá pra gente 65 graus. Então, já identifiquei o valor de x. Então, esse cara aqui vale pra gente 65 graus. E a gente consegue já eliminar algumas letras, né, das alternativas. Eu posso eliminar a letra A letra C, e eu tenho ali 3 possibilidades para poder encontrar os outros dois valores ali corretamente. Então, a primeira coisa, eu vou tentar identificar cada ângulo específico para depois eu deduzir quem é y e quem é z. Sempre você vai fazer assim, tenta achar todos os ângulos possíveis que você consegue identificar ali na hora. A gente sabe que o 40 ele vai estar aqui também, né? Porque ele é um ângulo OPV, oposto pelo vértice, que é o vértice C aqui nesse ponto. Tudo bem? E a gente tem uma ideia muito interessante também, que é o ângulo alterno interno. O ângulo alterno interno, eu falei provavelmente nas aulas, que é o ângulo que forma o Z, né? Tenta formar um ângulo com Z. Como assim Z, professor? Se você traçar um Z nessa posição, ó, literalmente nessa posição aqui meio inclinada, você consegue formar um Z e eu consigo identificar quanto que vale y, porque y é um ângulo alterno interno ali ao meu ângulo de 75 graus. Então, se aqui é 75 graus, obrigatoriamente o meu y tem que ser 75 graus. Achei quanto que vale y. 75 graus. Tranquilo, né? O que que acontece? Professor, mas como que eu acho z? Pessoal, é simples. Isso aqui é uma meia volta. E eu sei que uma meia volta possui 180 graus. Então, se eu somar os três ângulos, obrigatoriamente tem que dar igual a 180. Então, eu posso falar que 40 graus mais z mais 75 graus, isso tem que ser obrigatoriamente igual a 180. Isso fica muito parecido com isso aqui, ó, que a gente fez. Vê se não parece que é a mesma continha que a gente vai fazer. É a mesma coisa. Então, eu já sei que z é igual a 65 graus. Z é igual a x, né? A gente consegue ver isso. Então, dá pra gente ali a letra B de bola, né? Muito tranquilo. É só quando você estiver fazendo alguma questão relacionada a retas paralelas de uma transversal, tentar achar todos os meus ângulos. Quando você acha todos os ângulos ali, você consegue identificar quem é alterno interno, alterno externo, ângulos correspondentes. São coisas que a gente trabalha com retas paralelas numa transversal. Isso é fundamental para que você consiga identificar o que é cada ângulo. Questão 4. Os triângulos a seguir são semelhantes, né? Então, eu sei que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo
EFG, né? A gente tem aqueles casos de semelhança. É, dois triângulos vão ser semelhantes se eles tiverem, no caso, ângulo-ângulo, ângulo lado ângulo, né? Ângulo lado ângulo oposto. Então são alguns tipos de classificações que a gente consegue entender como um triângulo é semelhante ao outro, né? Mas aqui, como ele falou que já são semelhantes, então a gente não vai estar trabalhando com a ideia de achar a classificação para eles, mas sim para achar o valor de x e y, já tendo que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo EFG, né? E ele falou que A e E são iguais, então esse ângulo aqui, que eu vou pintar de preto, é semelhante, né? É equivalente, né? A é o ângulo E, esse ângulo aqui. Ele falou que BF são equivalentes também, não? Então aqui é B, vou pintar de vermelho, e F lá em cima são equivalentes. E ali eu tenho G. C e G também são semelhantes, então eu vou pintar aqui de azul. Claro que você não precisa fazer isso, né? Estou fazendo isso só para vocês terem um entendimento melhor que aqueles ângulos ali, eles são equivalentes, tá bem? E ele quer saber o valor de x e y. Então, lembra que eu falei, sempre quando você faz o caso de semelhança, obrigatoriamente você tem que olhar os ângulos para achar os lados correspondentes. Eu não posso olhar só os lados. Exemplo, eu não posso pegar o 8 e estar para x, só porque eles estão ali parecidos na mesma direção. Eu tenho que olhar sempre o ângulo para depois identificar o lado. Então, se você parar para analisar, vamos olhar o ângulo preto primeiro. Quem é o cara que está de frente ao ângulo preto no triângulo ABC? Eu vou usar o triângulo ABC e vou fixar ele e fazer o caso de semelhança com o triângulo EFG. Então, se você olhar o cara que está de frente ao ângulo preto, né, eu tenho 20, né? Então, 20 tem que estar para algum outro lado do triângulo EFG que está de frente ao ângulo preto, que é o 8, né? E olha que interessante, você percebe que 20 não tem nada a ver com o lado 8 ali. Esse lado 20 não tem nada a ver com o lado 8. Não quer dizer que se eles estão na mesma posição, quer dizer que eles são semelhantes, que eles são proporcionais, que eles têm uma razão entre eles. Não é isso. Eu tenho que olhar sempre o ângulo, achar o lado, e eu tenho que olhar o outro triângulo, achar o mesmo ângulo e achar o lado correspondente ao mesmo ângulo que eu estou olhando, tanto no triângulo maior, tanto no triângulo menor, ou vice-versa, tanto faz. Agora, eu sei que 20, né, está para 8. Agora vamos olhar o ângulo vermelho, ó. 10 está para quem? Para y. Igual. Olha o ângulo azul. X está para quem? Para 6. O que acontece? Que muita gente às vezes me pergunta, professor, se eu fixar esse triângulo aqui, dá errado? Não, não dá errado. Mas quando você fixa esse triângulo, esses caras aqui ficam em funções inversas. Mudam de posição, mas está certo do mesmo jeito. Quando eu tenho três frações onde tem duas com letra e uma sem letra, eu pego a que não tem letra e igualo as outras duas que tem. Então vai ficar 20 sobre 8 é igual a x sobre 6, né? Vou fazer primeiro x. Vou simplificar aqui, 8 e 20 vou dividir para 4. Aqui dá 5 e aqui dá 2, né? Então vai ficar 5 sobre 2 é igual a x sobre 6, né? Então aqui x multiplicando cruzado, né, vai ser igual a 30 sobre 2. Então, para a gente, x é igual a 15, né? Então, eu já sei que x vale 15. Então, eu já posso eliminar a alternativa B. Já posso eliminar a alternativa C, a alternativa D e a alternativa E. Então, eu já sei que provavelmente é a letra A, né? É assim que a gente faz questões objetivas, né? Então,
eu vou pegar agora 5 sobre 2, isso tem que ser igual a 10 sobre y, né? A gente multiplica cruzado, a gente entende que 5y é igual a 20, y é 20 dividido para 5, que dá 4. Achei ali o meu valor tanto para x, tanto para y, que é literalmente a letra A de aprovado. Foi. Tranquilo, né? Questão 5. Questão 5 a gente vai trabalhar com as retas paralelas numa transversal, né? Então a gente vai provavelmente tentar identificar uma relação entre os ângulos naquelas retas paralelas, né? Cortadas pela transversal, se é um ângulo alterno interno, alterno externo, correspondente e assim por diante. Se você olhar a letra A ali, vou fazer letra A aqui. Esse ângulo 2x menos 10 e 74, eles estão na região interna entre ali as retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, eu já sei que é interno. Sendo que eu sei que se forma um Z, né, o ângulo de dentro tem que ser igual ao ângulo de fora. Por quê? Ele é alterno interno. Então, vou falar que 2x menos 10 graus tem que ser igual a 74, né? Então, 2x é igual a 74 mais 10. Então, 2x é igual a 84. Metade de 84 vai dar pra gente 42, né? Então, achei o valor de x ali na letra A. Bem tranquilo. Até porque eles são ângulos alternos internos. Quando você já olha para os dois ângulos, você consegue identificar uma relação. Ah, professor, mas se eu não tiver uma relação igual na letra B, o que eu faço? Eu tenho que obrigar aqueles ângulos a ter algum tipo de relação entre eles, alguma classificação entre eles. A gente sabe que esse ângulo aqui, 2x menos 20, ele também está aqui. Ah, professor, mas por quê? Porque ele ali é um ângulo alterno interno. Por isso que ele está ali. Ele é um ângulo alterno interno. E se você identificar esse ângulo aqui, ó, tá vendo? Isso aqui dá uma meia volta. Se dá uma meia volta, eu sei que 3x menos 19 graus mais 2x menos 26 graus tem que ser igual a 180, porque uma meia volta é igual a 180 graus. Então, tendo em vista esse raciocínio, você percebe que eu não preciso obrigatoriamente ter uma relação. Eu forço o ângulo a ter uma classificação com outro. Necessariamente não vai estar na hora que só você jogar e achar. Não, você vai ter que ter uma ideia para poder resolver ali o meu problema, né? Então, ele vai ficar 3x menos 19 graus mais 2x menos 26 graus. Isso tem que ser igual a 180 graus. Agora, a gente faz letra com letra, número com número, né? 3x mais 2x vai dar 5x, né? 26 menos 19, né? Vai dar pra gente menos 45 graus. Isso é igual a 180. Então, 5x passando menos 45 para o outro lado fica 180 mais 45 graus. Então, x vai ser 180 mais 45 graus vai dar 225. 225 dividido para 5, né? Descendo dividindo. Então, 225 dividido para 5 vai dar para a gente x é igual a 45 graus. Achei o meu valor. Então, você percebe que na letra B eu não tenho nenhum tipo de relação com aqueles dois ângulos. Mas eu obriguei a ter alguma coisa ali para poder encontrar aquele valor de x. Por isso que eu botei um ângulo alterno externo ali, para a gente literalmente saber que quando eu somar 3x menos 19 mais 2x menos 26,
26, eu sei que aquilo ali tem que dar 180 graus. Então, obrigatoriamente, eu fiz ter alguma relação entre aqueles dois ângulos, né? Porque eu sei que a soma dos dois ali tem que ser igual a 180. Mas na C, professor? Na C eu tenho alguma relação entre aqueles dois ângulos? Alguma classificação entre eles? Se você parar para analisar, eles são alternos internos, né? Então, eles têm que ser, obrigatoriamente, têm que ser iguais. Então, 164 graus menos x tem que ser igual a x mais 60 graus. Então, eu vou passar o menos x para o outro lado e o 60 para o outro lado. Então, vai ficar x mais x é igual a 164 graus mais, menos, né? Perdão, 60 graus. Então, 2x é igual a 164 menos 60 vai dar para a gente 104 graus, né? Então, eu posso muito bem descer o 2 dividindo, então vai ficar 104 graus dividido para 2, que vai dar para a gente 52 graus. Quando você vai começando a entender as teorias, você começa a entender como é tranquilo de ser feito, né? Na D, né? Vamos fazer a D. Vou fazer a D aqui embaixo. Então, eu tenho um ângulo ali, 3x mais 24 e 192 menos x. Você percebe que 3x mais 24 e 192 graus menos x são ângulos que fazem um xão, né? Eu ensinei para vocês, na parte teórica, que quando eu faço um x grande, né, a gente sabe que eles são ângulos alternos externos. Então, esse aqui é alterno externo. Alterno externo. Eu sei que ângulo alterno externo são ângulos que são iguais, né? Então, eu vou pegar 3x mais 24 graus tem que ser igual a 192 graus menos x. Passo 24 para o outro lado e o menos x para o outro lado. Então, vai ficar 3x mais x, né? É igual a 192 menos 24 graus. Então, vai ficar 4x, né? 3x mais x é 4x. 192 menos 24 vai dar para a gente 168. Se você descer dividindo, vai ficar como? Vai ficar x é igual a 168 dividido para 4. E x, portanto, vale 42 graus. Achei o valor. Lembrando que esses ângulos são alternos externos. Vamos fazer aí agora. Aí eu tenho 2x menos 10 e x menos 20. Você percebe que não tem nenhuma ideia ali de como... nenhuma classificação entre os dois ângulos, né? Eu não consigo fazer o x na parte de dentro, não consigo fazer o x na parte de fora para ser alterno interno e alterno externo. Então, eu vou ter que obrigar eles terem alguma classificação entre eles. Concorda? Se você analisa esse x menos 20, ele é alterno interno com esse ângulo aqui, concorda? Então, aqui tem que ser x menos 20 também. E esse cara aqui, se você parar, vamos dar um zoom aqui. Esse ângulo aqui, que eu estou pintando de preto, ele é alterno interno com esse ângulo aqui, tá vendo? Então, se ele é alterno interno, isso aqui vale x menos 20, ele também tem que ser x menos 20. Tudo bem? E esse cara aqui forma o que pra gente? Uma meia volta de novo. Então, eu sei que 2x menos 10, x menos 20 tem que ser igual a quem? A 180 graus. Então, vai ficar o quê? 2x menos 10 mais x menos 20. Isso tem que ser igual a quem? A 180 graus. Então, aqui, 2x mais x vai dar 3x. Menos 10 menos 20 vai dar menos 30. Isso tem que ser igual a 180. Passo o menos 30 para o outro lado, então 3x é igual a 180 graus mais 30, né? 3x, então, vai ser igual a 210,
Então, 210 dividido para 3 vai dar para a gente 70 graus. Achei o valor de x ali na minha letra E. Então, você percebe que eu obriguei aqueles dois ali terem uma classificação entre os dois, né? Então, achei o valor ali do meu ângulo, do meu x, né, no caso. Fechou? F. Eu preciso agora ter algum tipo de classificação entre esses dois ângulos. Então, o que eu vou fazer primeiramente? Eu sei que esse cara aqui, essas duas retas, né, paralelas, elas estão cortadas por uma transversal. Sempre quando uma reta transversal corta reta paralela, ela sempre forma um vértice ou um ponto de interseção entre as duas retas, que é esse ponto aqui que eu pintei de azul. Então, eu sei que esse cara aqui é o vértice, né? Seria um vértice, pode-se dizer. Então, esse ângulo 60 graus mais 2x, ele obrigatoriamente ele tem que estar aqui. Aí você deve estar perguntando, mas por quê? Porque ele é OPV. O que são ângulos opostos pelo vértice? Fala que se eu tenho um ângulo oposto pelo vértice, o ângulo tem que ser igual, né? Ah, então aquele ângulo ali, 210 graus menos 4x, ele também vai estar aqui? Porque ele é OPV? Sim. Aqui vai ser 210 graus menos 4x. E olha só que interessante. Olha a região interna. Aqueles dois ângulos ali são alternos internos, né? Então, eu posso muito bem falar que 60 graus mais 2x tem que ser igual a 210 graus menos 4x, porque eles são alternos internos, né? Vou passar os 60 graus para o outro lado e vou passar o menos 4 para o outro lado, né? Então, vai ficar o que para a gente? Vai ficar 2x mais 4x é igual a 210 menos 60 graus. Então, eu vou ter o seguinte, 2x mais 4x vai dar para a gente 6x, né? 210 menos 60 vai dar para a gente 150. Se eu descer o 6 dividindo, vai ficar 150 dividido para 6, que vai dar para a gente 25 graus. Então, você percebe que eu usei a definição de OPV para tentar encontrar alguma relação entre os dois ângulos, 60 graus mais 2x e 210 graus menos 4x, né? Então, a gente resolveu todos os exercícios ali da questão número 5. Vamos para a próxima questão. Na figura abaixo, tem-se que R é paralelo, né, a S. T e U são transversais. Ele quer o valor de x mais y. Então, vamos tentar encontrar esses valores de x e y e depois, no final, somá-los um entre o outro, né? Para a gente identificar qual é esse valor. Então, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês, quando eu tenho um exercício sobre retas paralelas numa transversal, primeiramente, eu tenho que encontrar todos os ângulos que eu consigo para poder fazer alguma classificação, né? Então, só de olhar, eu vou encontrar esse ângulo aqui, ó. Mas por que eu vou encontrar esse ângulo aqui? Porque ele é uma meia volta. Se aqui é 70, aqui tem que ser quanto? Tem que ser 110, concorda? Por que 110? Porque 110 mais 70 vai dar para a gente 180, que é literalmente ali uma meia volta. Beleza. Tá, vamos tentar encontrar outro ângulo. Eu sei que se aqui vale 100, aqui também tem que valer 100. Mas por que tem que valer 100? Porque é OPV, né? Oposto pelo vértice. Ah, então aqui também, professor, vale quanto? 70. Esse ângulo aqui tem que ser igual a esse ângulo aqui. Beleza. Mas por que você está fazendo isso? Olha só. Aqui não é 70? Sim, né? Óbvio. Então, o que acontece? Quando eu tiver esse ângulo ali, concorda que ele é alterno interno aqui embaixo? Concorda? Então, aqui vale 70 graus.
E eu consigo achar x agora, porque é uma meia volta, né? Se ali eu sei que é 70, então aqui tem que ser o que falta para chegar a 180. Então, x é igual a 110. E fica até fácil de entender que aquele ângulo azul que eu achei que é 110, ele tem que ser igual ao ângulo x lá embaixo, né? Porque ele é alterno interno. Agora, vamos identificar quanto que vale y. Aqui não é 20, então eu posso muito bem pegar o 20 e jogar para cá também. Ó. Vou pintar de vermelho. Por que eu posso fazer isso? Porque ele é oposto pelo vértice. Se você fizer um z aqui, ó, você consegue entender que aquele ângulo de 20 graus ele também está aqui, ó. Concorda? Porque se eu formo um z, ele é ângulo alterno interno. Então, aquele ângulo ali de 20 graus, ele também está aqui. E olha que interessante. Esse cara aqui não é um vértice? Esse cara aqui não é um ângulo? Você concorda comigo que o ângulo 20 graus, né, é OPV a y? Sim, né? Então, y é igual a 20. Então, eu quero o valor de x mais y. Então, x mais y é igual a 110 mais 20. Então, isso aqui vai dar para a gente 130 graus. Resolvi. Com todas aquelas classificações de ângulo, né? OPV, ângulos alternos e internos, a gente consegue resolver essa questão aqui de uma forma bem tranquila. Próxima questão. As retas na figura interceptam-se 2 a 2 nos pontos P e R, considerando os valores indicados. Ele quer saber o ângulo alfa, né? Aquele ângulo lá de baixo. Então, a primeira coisa, quando eu trabalho com retas, eu preciso achar pelo menos todos os ângulos que eu consigo identificar nessas minhas retas. Então, eu consigo muito bem identificar esse ângulo aqui, né? Consigo identificar porque ali é uma meia volta. Então, aquele ângulo preto é o que falta para chegar a 180 graus. Então, eu vou ter o seguinte, 180 menos 103 vai dar para a gente 77 graus. Então, aqui vale 77 graus. Esse ângulo aqui é OPV, né, oposto pelo vértice ao 24. Então, aqui vale quanto? 24. E olha que interessante. Eu tenho o ponto P, o ponto Q e o ponto R. Você concorda comigo que isso aqui forma um triângulo? Sim, né? Eu consigo achar esse ângulo aqui que eu vou pintar de vermelho. Mas por que eu consigo achar esse ângulo de vermelho? Porque eu sei que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que ser igual a 180 graus. Então, se você fizer 77 mais 24, vai dar para a gente 101 graus. Aí você vai pegar 180 menos 101, que vai dar para a gente 79 graus. Isso aqui também é uma meia volta, né? Então, o que falta para chegar a quem? A 180 graus. Se eu sei que aqui vale 79 e eu sei que alfa é o que falta para chegar a 180, então alfa, obrigatoriamente, tem que ser igual a quem? A 101 graus. Dando para a gente a letra A de aprovado. Então, você vê que fica um pouco mais fácil quando você vai encontrando todos os ângulos e entendendo cada definição de cada ângulo. Porque você vai conseguindo achar e identificar se esses ângulos que vão surgindo têm alguma classificação com os outros ângulos ali formados pelas retas paralelas por uma transversal, ou retas transversais. Questão 8. Na figura a seguir, R é paralela a S e S é paralela a T, né? Nessas condições, determine o valor de A mais B mais C mais D mais E. Então, o nosso problema envolve 5 letras, né? Então, essas 5 letras eu preciso encontrar o valor de cada uma e, a partir dessa ideia, somar todos os valores encontrados para poder identificar a minha opção correta. Então, primeira coisa, eu vou identificar os máximos de ângulos que eu consigo. Então, se aqui é 130, obrigatoriamente aqui tem que ser 130, né? OPV. Se aqui é 130, aqui tem que ser igual a 50 graus. Por que 50 graus? Porque isso aqui é uma meia volta, tem que dar 180 graus.
E aqui 50 também, porque é OPV. É assim que você vai fazendo. Beleza. Então aqui vale 50. Agora eu preciso identificar os outros. Você consegue entender que aqui eu tenho um ângulo, olha o Z, alterno interno, C e 50? Então já sei o valor de C. C vale quanto? 50 graus. Então aqui vale 50 graus. E olha que interessante, isso aqui não é uma meia volta? Se eu sei que C vale 50, D é o que falta para chegar a quem? A 180. Então vai ser quanto para a gente? 130, né? Então já sei o valor tanto de B, tanto de C, tanto de D. Então aqui é 130. Tudo bem? A gente percebe que 130 é um ângulo correspondente a D, né? Lembra aquela regra que eu falei, regra do quebra-mola, que você pula a reta e cai no ângulo de baixo? Esse aí é um ângulo correspondente. Também explicado em sala de aula. Agora vamos achar os valores de A, B e E. Olha o ângulo E e o ângulo 50 graus. Vê se não forma um Z. Se forma um Z, eu sei que aquele ângulo E é alterna interna a 50. Então, eu já sei o valor de E. E vale quanto? Vale 50 graus. Então, aqui vale 50 graus. Vamos tentar achar esse ângulo aqui? Tentar achar esse ângulo aqui para ver no que dá. Eu sei que eu tenho 60 graus e 50 graus. Então, esse ângulo preto é o que falta para chegar a 180, né? Então, 60 mais 50 dá 110. Então, aqui tem que ser igual a 70 graus, né? Beleza. Olha que interessante. Como que eu vou achar A? Eu vou achar A achando esse ângulo aqui que eu vou pintar de vermelho. Por quê? Isso aqui é um triângulo. Ó. Vou chamar de A, B e C. Então, eu sei que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que ser igual a quem? Tem que ser igual a 180 graus. Então, se eu acho aquele valor ali, obrigatoriamente eu acho o valor de A, tendo em vista que A é OPV, oposto pelo vértice a um ângulo vermelho. Então, aqui eu tenho já 120, porque 70 mais 50 dá 120. Então, aqui tem que ser 60 graus. Então, quanto que vale A? 60 graus. Beleza? Mais interessante ainda, ó, A é alterna interna aqui embaixo. Ó. Então, se aqui é um ângulo vermelho, só fazer o Z, gente. Ó. Se aqui é um ângulo vermelho, aqui embaixo tem que ser um ângulo o quê? Vermelho também, que vale quanto? 60 graus. Isso aqui não é uma meia volta? Sim. Então, B é o que falta para chegar em 180. Se já tem 120, então B tem que ser só... Se A é igual a 60, B é o que falta para chegar a 180. Então, B para a gente vale 120 graus. Se eu quero saber o valor de A mais B mais C, é só eu somar tudo, né? Então, fica para a gente ali 50 mais 130 mais 50 mais 60 mais 180. Então, vai ficar 50 mais 130 mais 50 mais 60 mais 180. 50 mais 130 mais 50 mais 60 mais 180 não, perdão. B é 120, né? Meu B parecia meu 2 parecia um 80. Aqui é 120. Somando tudo vai dar 410 graus. Que dá pra gente a letra E de escola. Tudo bem? Próxima questão. Questão 9. Na figura abaixo, OP é bissetriz do ângulo AOB. Determine o valor de x e y, né? Então, o que é bissetriz? Literalmente, por definição,
Bissetriz é a semi-reta que divide o ângulo em duas partes iguais. Se divide em duas partes iguais, eu sei que esse ângulo tem que ser igual a esse ângulo aqui, porque eu sei que OP é bissetriz desse ângulo, né? Então, se é bissetriz, então eu sei que y menos 10 graus tem que ser igual a x mais 30. Passo menos 10 para o outro lado e o x para o outro. Então, vou ter o quê? Y menos x é igual a 30 graus mais 10 graus. Então, y menos x é igual a 40 graus. Guarda essa informação, porque você não sabe nem o valor de x nem o valor de y. Mas olha que interessante, se eu somar isso aqui tudo, eu sei que dá uma meia volta, né? Então, tem que formar 180 graus. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar 2y mais y menos 10 mais x mais 30. Isso obrigatoriamente tem que ser igual a quem? A 180. 2y mais y vai dar 3y mais x menos 10 mais 30 vai dar 20, né? É igual a 180 graus. Então, 3y mais x é igual a 180 menos 20. Então, 3y mais x vai dar 160 graus, né? Então, eu tenho duas equações. Eu tenho tanto essa aqui e tanto a y menos x igual a 40. Então, a gente vai fazer um sisteminha para poder achar os valores de x e y. Então, y menos x é igual a 40 graus e 3y mais x é igual a 160 graus. Então, pelo método da adição, só somar as duas equações, porque eu tenho x e menos x, e isso dá zero, né? Então, aqui vai ficar y mais 3y, que vai dar para a gente 4y, é igual a 160 mais 40, que vai dar 200, né? Então, a gente sabe que y vale 200 dividido para 4 vai dar 50, né? Achei o valor de y. Aí o valor de y, a gente já sabe que vale 50, então posso tirar a B, a C, a D, e provavelmente a resposta é E, né? Como que eu vou fazer para encontrar o valor de x? Eu vou chamar esse cara aqui de primeira equação, que foi aquela que a gente encontrou, e esse cara aqui de segunda equação. Vou pegar a primeira equação, que é y menos x é igual a 40. Vou passar o x para o outro lado e o 40 para o outro lado. Vai ficar como? X trocando o sinal é igual a y menos 40 graus. Mas quanto que vale y? 50, né? Então, substituindo, x vai ser igual a 10 graus. Que dá para a gente, literalmente, a letra E. Então, essa questão aqui você tem que saber um pouco da definição da bissetriz, sabendo que a bissetriz é a semi-reta que divide o ângulo em duas partes iguais. Então, o ângulo formado BOP, que é y menos 10, e o ângulo formado AOP, que é x mais 30, eles obrigatoriamente têm que ser iguais, porque pela definição da bissetriz, eu sei que é a semi-reta que divide o ângulo em duas partes iguais. Então, esse cara tem que ser igual a esse cara, pela definição da reta bissetriz. Então, você acharia a primeira equação ali que eu botei ali de azul. E como que eu acharia uma outra equação? Eu somaria 2y mais y menos 10 mais x mais 30, e eu sei que isso aqui é uma meia volta. Se é uma meia volta, eu sei que a soma de cada ângulo ali tem que ser igual a 180. Aí, achando essas duas equações, você montaria um sistema e acharia o valor de x e y tranquilamente ali pelo método da adição, até porque x menos x, se eu somar os dois, dá zero. E por fim, a gente finalizar a primeira parte, eu vou calcular o valor de x ali, nas circunferências. Quando a gente trabalha com ângulos na circunferência, vocês têm que lembrar o que é um ângulo
central, um ângulo inscrito, um ângulo excêntrico interior e um ângulo excêntrico exterior. Ângulo central é o ângulo que vai do centro da circunferência formado por dois raios. Ele fala que o ângulo central é igual à medida do arco, ou a medida do arco é igual ao ângulo central. Então, se eu chamar esse arco aqui, arco, lembrando que é a abertura, né? É o pedaço ali da minha circunferência. Isso é chamado de arco. Então, vai de A até B, um exemplo. Se aqui é um ângulo central que forma no centro por dois raios, então eu sei que a medida do arco tem que ser igual à medida do ângulo central. Então, aqui também é 110. Então, o arco AB, por definição de ângulo central, tem que ser igual ao ângulo central. Sendo que esse ângulo aqui, o 2x, ele é um ângulo inscrito à circunferência. Qual é a definição de ângulo inscrito? O ângulo inscrito sempre é metade do ângulo central. Se o ângulo central vale 110, então metade dele tem que dar quanto? Aí você vai encontrar. Então, vamos fazer isso aqui bonitinho, né? Então, vai ficar 2x é igual a 110 graus dividido para 2, né? Porque é a medida do arco dividido para 2. Isso é um ângulo inscrito. Então, x é igual a 110 dividido para 4, porque 2 vezes 2, passando ali dividindo, vai dar 4, né? Multiplicando. Então, x vale, simplificando ali a minha equação ali por 2, vai dar 55 sobre 2, né? Então, esse é o meu valor para x, não precisa mais fazer nada. Agora, eu vou fazer a B, né? Se você olhar a B ali, eu tenho um ângulo A. Esse ângulo A, ele é inscrito a esse arco C para B, tá vendo? Se eu sei que o ângulo inscrito é 10, a medida do arco tem que ser o dobro. A recíproca ela tem que ser verdadeira, né? Porque se eu sei que o ângulo inscrito é metade do arco, então eu sei que o arco tem que ser sempre o dobro do ângulo inscrito, né? Então, ali vale 20. E esse cara aqui também não é um ângulo inscrito ao arco CB, então eu sei que aquele ângulo ali tem que ser metade do ângulo, metade do arco, né? Que é metade do ângulo central. Então, eu sei que 4x é igual a 20 dividido para 2, né? Então, eu sei que x é igual a 10 dividido para 4, simplificando por 2. X para a gente vai ser igual a 5 dividido para 2. Achei o valor ali. Só usando as ideias de ângulo inscrito e o ângulo central. C. Perceba que eu tenho que achar o valor de x, né? Você concorda comigo que aqui vale R e aqui vale R? Lembrando que raio é o segmento que parte da origem da circunferência, do centro da circunferência até a extremidade. Então, se eu sei que aqui é R, então eu sei que esse lado tem que ser igual a esse, concorda? Porque os dois valem R. E se aqui, vou chamar aqui esse ponto de O, né? Olha o triângulo OBC. Esse triângulo, se eu traçar ele para cá, ele tem dois lados iguais. Então, obrigatoriamente, né, os ângulos da base dele são iguais. Mas por que isso? Porque eles são ângulos... porque ele é um triângulo isósceles, né? Ele é um triângulo isósceles. Então, eu sei que se eu tenho dois lados iguais, obrigatoriamente eu tenho que ter dois ângulos iguais, porque é um triângulo isósceles. E olha que interessante, está vendo esse ângulo aqui que eu vou pintar de vermelho? Ele é um ângulo central ao arco quem? BC. Ele é um ângulo central. Por definição, eu sei que o ângulo central é igual à medida do arco. Mas eu não tenho esse arco. Mas eu tenho outro ângulo lá em cima, concorda? Que é 40 graus. O ângulo de 40 graus é um ângulo inscrito ao arco de B até C. Se eu sei que o ângulo inscrito é metade do arco, que é metade do ângulo central,
Então, obrigatoriamente, o meu arco tem que ser o dobro do ângulo. Então, aqui tem que ser 80, né? Porque metade de 80 é quanto? 40. Por isso que tem que ser o dobro, porque o ângulo escrito é metade do arco. Então, o arco tem que ser sempre o dobro do ângulo inscrito, né? E olha que mais interessante ainda possível. Esse ângulo vermelho é um ângulo central. Então, o ângulo vermelho tem que ser quanto, pessoal? Tem que ser igual a 180. 180 não, perdão, igual a 80. Tudo bem? Então, aqui é o ângulo O. Aqui é B e C. Eu sei que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que ser igual a quem? A 180, né? Então, eu tenho que x mais 80 tem que ser igual a 180. 2x é igual a 180 menos 80. Então, 2x é igual a 100. Então, x é igual a 100 dividido para 2. Então, x para a gente tem que dar 50 graus. Achei o valor de x. Então, são algumas definições que a gente vai fazendo os exercícios e vai identificando que vai nos ajudando a resolver os exercícios. Claro que a gente tem que saber a definição para poder resolver. Não é só um vídeo fazendo exercício quer dizer que a gente vai aprender tudo. Claro, né? Porque vai ter questões aí que a gente vai ter que ter uma definição um pouco mais conceitual. Mas a gente consegue desenvolver bastante questões aí da lista. Eu fiz as 10 primeiras, né? Provavelmente vou fazer as 10 últimas. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dá aquele like, curte, comenta para dar o feedback. E até a próxima. Valeu!